Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do profeta Zacarias, o penúltimo dos profetas menores, mas que era um grande profeta, um grande homem de Deus. Começando pelo nome dele, Zacarias quer dizer aquele de quem Deus se lembra. Deus se lembra de você, Deus se lembrou de você. Deus não se esquece daqueles que o invocam, Deus não se esquece daqueles que o buscam, daqueles que são sinceros, daqueles que desejam ter aliança com Ele. Ele não se esquece das suas promessas, Ele não se esquece da sua aliança que foi feita com Abraão, com Davi, com os heróis da fé do passado. Ele não se esquece da sua palavra. Ele não se esquece do que ele prometeu. Ele se lembrou. Se você está vendo esse vídeo, é porque ele lembrou de você, tá bom? O profeta Zacarias era de uma família sacerdotal, ele era levita, assim como Jeremias e Ezequiel. Então ele vem de uma linhagem sacerdotal. E lá em Esdras, no capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver que Zacarias e o profeta Ageu, unidos, eles estavam de acordo com a palavra, a mensagem que Deus havia passado para eles, incentivando o povo a recomeçar a construção do templo. Por causa da oposição dos samaritanos, a obra do templo ficou parada por quase 15 anos. Mas então veio a palavra do Senhor a Zacarias e a Ageu, e eles incentivaram o povo a recomeçar a construção. Para que o rei divino viesse, para que o Messias viesse, era necessário que a casa estivesse pronta, reconstruída, e a obra estava parada. E talvez na sua vida a obra está parada. Talvez você começou a reconstrução, você começou a vir na igreja, você começou uma corrente, você começou um propósito, você começou o jejum de Daniel, mas de repente você parou de orar, você parou de ler a Bíblia, você parou a reconstrução, você parou a obra de Deus na sua vida. Então é hora de recomeçar, é hora de acordar, é hora de despertar. Deus está convocando você para recomeçar, tá bom? Porque a casa de Deus tem que estar refeita, tem que estar restaurada. A casa de Deus é você, minha amiga, meu amigo, né? Quando Deus fala da reconstrução do templo, claro, o povo ali estava reconstruindo o templo fisicamente, mas a ideia que Deus tinha não era de reconstruir um prédio, mas reconstruir a fé das pessoas, o relacionamento delas com Ele. Veio depois disso a oposição de um persa chamado Tatenai e também dos religiosos pessimistas. Sempre um religioso, sempre a religiosidade atrapalha a obra de Deus. Por isso que Jesus não nos ensinou uma religião, Ele nos ensinou um relacionamento com o Pai. A morte de Zacarias provavelmente é aquela citada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 35. E é interessante nós notarmos que Zacarias profetiza muito sobre o Senhor Jesus. Ele fala, por exemplo, sobre a entrada triunfal, que está registrado lá no capítulo 9, versículo 9 ao 10, da traição e morte, que está no capítulo 13, versículo 7, e também da descida do Espírito Santo, que está no capítulo 2, versículo 5 e no versículo 10. Então ele traz também muitas mensagens messiânicas, né, evangélicas. Zacarias também traz um pouco do evangelho na sua mensagem, tem muitas profecias dele sobre o Messias que vão se cumprir no Senhor Jesus. O livro inteiro tem 14 capítulos, o capítulo-chave é o capítulo 9, que fala justamente do reinado desse rei divino. Esse rei que é Deus, que é sacerdote, que é espírito e vida. Quer dizer, a figura do Messias vai se cumprir na pessoa do Senhor Jesus. O tema central do livro é que reconstruir o templo era justamente preparar a vinda para esse rei, conforme havia profetizado já anteriormente o profeta Daniel. E a mensagem principal do livro é: o rei não virá se a casa não estiver reparada. Quer dizer, a pessoa não recebe o Espírito Santo, não recebe vida em si mesma, se a casa dela não estiver reparada. A sua vida deve estar reparada. Muita gente pensa que para vir para a igreja, gente que se afastou, e talvez esse é o seu caso, que para voltar para a igreja ela tem que estar bem. E não é isso. Volte como você está, venha como você está, porque é Ele que vai restaurar você, Ele vai ajudar você a colocar os pingos nos is, tá bom? Então venha do jeito que você está. O povo de Israel estava 70 anos cativo na Babilônia, mas Deus libertou eles para que eles voltassem para a sua terra, reconstruíssem a casa e entrasse então o Rei Divino. E é isso que você deve fazer. Volte. Para reconstruir a sua casa, primeiro volte. E então você vai reconstruir a casa de Deus para que o Rei Divino venha, para que Jesus venha reinar na sua vida, para que o Espírito Santo venha então encher a sua vida, preencher a sua vida. Jesus, no livro de Zacarias, é o rei e sacerdote. A divisão do livro é feita em 5 partes principais. A primeira delas é a introdução, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao 6, e é justamente uma convocação ao arrependimento. A casa só pode ser reparada se houver arrependimento, se houver proximidade com Deus. Do capítulo 1, versículo 7
ao capítulo 6, nós vamos ver aqui 7 visões de Zacarias. A primeira delas, ela vê 4 cavaleiros, são 4 batedores, né, militares, são 4 soldados batedores. E eles são vigias, eles estão vigiando. No capítulo 1, esses vigias passam pela terra e percebem que a terra está em paz. Está em paz porque Deus está preparando o caminho, a vinda do Messias. No capítulo 6, nós vamos ver que eles vão dizer que o norte está em repouso. Só que esse repouso não é em paz, ele não está em paz, está em repouso, porque vem a atenção, vem a preparação para a vinda do Messias. Depois nós vamos ver a visão de 4 chifres, que são 4 impérios. É uma visão semelhante a que o profeta Daniel teve no sonho de Nabucodonosor. E também depois, quando ele viu lá, teve a visão dos 4 animais. Então a visão dos 4 chifres aqui de Zacarias é uma visão semelhante. Vai falar de 4 períodos da história. E Deus está dizendo aqui que ele não se esquece, ele se lembra do que esses 4 impérios fizeram com o seu povo e vai vir juízo sobre esses impérios. Por isso que nenhum deles existe hoje. Nem o Império Babilônico, nem o Império Persa, nem o grego, nem o romano. Depois disso ele vê Jerusalém sendo medida. E essa medida que ele vê, Jerusalém sendo tomado por medida, é justamente para mostrar que aquilo que Deus faz não tem medida. E é o que nós vamos ver depois, futuramente no vídeo lá do profeta Malaquias. Malaquias também fala sobre isso. O que Deus faz não tem medida. É como quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Quer dizer, Deus está mandando ele medir, contar. Mas ele não pode contar, as estrelas são muitas. Assim eu farei a sua descendência. Deus promete para Abraão. É a mesma coisa que Deus está dizendo para você hoje. Você pode querer medir, mas o que ele vai fazer na sua vida não tem medida, não tem como ser medido. É grandioso, grandiosíssimo. Depois, Zacarias vê aqui o sacerdote Josué. Lembre-se que Josué é o mesmo nome de Jesus em hebraico, né? Josué é a transliteração do nome Yehoshua, que é o nome do Senhor Jesus. Em algumas traduções da Bíblia, você vai ver lá que Josué está escrito Jesua, que é justamente o aramaico de Josué, que é Yeshua, que é como Jesus se chamava no aramaico. No aramaico é Yeshua. Ele é então o sumo sacerdote, o governador de Judá nesse momento é Zorobabel, descendente do rei Davi, e o sacerdote, o sumo sacerdote é Josué. E ele vem então figurar o renovo, é um ramo frutífero que vai se ramificar, que vai crescer, que vai trazer o reino de Deus para a terra. E é justamente uma figura do Messias que vai conectar a mensagem de Zacarias com Isaías e com Jeremias. Depois disso ele vê 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras são 2 poderes, né? Que é o poder sacerdotal, figurado em Josué, e o poder real, que é de Zorobabel. E é justamente um apontamento para o Messias, que vai ser o rei sacerdote, né? Depois ele vê um pergaminho que voa. O que é esse pergaminho que voa? É a palavra, o compromisso de Deus com o seu povo, que vai ao encontro daqueles que o honram, que vai ao encontro daqueles que também têm compromisso com ele. Depois ele vê uma mulher em um cesto, que é uma referência à iniquidade e aos pecados do povo. Por causa dos seus arrependimentos, então Deus está mandando o Messias justamente para apagar, para anular, para cancelar a iniquidade. E a iniquidade traz juízo. Quer dizer, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não estiverem debaixo da justiça de Deus através do Messias, vão sofrer o juízo pelas suas iniquidades e pelos seus pecados. E é por isso que a 8ª visão de Zacarias fala justamente sobre 4 carros, que são os 4 juízos. Vai ser uma referência ao que nós vamos ver por João lá em Apocalipse, dos 4 cavaleiros que surgem na abertura do primeiro selo. Depois disso, do capítulo 7 ao capítulo 8, nós vamos ver aí várias asseverações de Deus contra a hipocrisia e contra a religiosidade. Não adianta ter voto com Deus, não adianta cumprir compromissos com Deus, se não são para que a vontade de Deus se cumpra. Tudo que nós fazemos diante de Deus é para que a vontade dele seja feita, aqui na terra como no céu. E depois, por último, nós vamos ver do capítulo 9 ao capítulo 11, a primeira parte do reino messiânico. Seria a primeira vinda, é quando o Messias vem como o bom pastor. Ele entra na cidade santa montado em um jumentinho, e ele é o pastor rejeitado. São profecias que vão se cumprir no Senhor Jesus. E depois disso, do capítulo 12 ao capítulo 14, uma segunda parte do reinado messiânico, que seria a segunda vinda que foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus, e é então onde nós vamos ver o retorno triunfal do Messias, o juízo final e a eternidade. É o momento em que aparece a nova Jerusalém e o espírito de arrependimento e restauração de Israel e da igreja, profetizados aqui na mensagem do profeta Zacarias.
Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.